Olá, no vídeo de hoje estaremos tratando de um assunto bastante pertinente. Você já leu o texto de Malaquias 4, 5 e 6? E se você já leu, será que encontrou aí uma dúvida? Porque muitos que já leram questionaram-se por esse texto. Malaquias 4, verso 5 e 6 diz o seguinte: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Algumas pessoas que já leram esse texto questionaram-se se será que Elias seria reencarnado e viveria novamente? E ao fazer uma comparação com Mateus capítulo 11, verso 13 e 14, qual é a conclusão que você poderia chegar? Fazendo o paralelismo dos dois textos. Veja que Mateus 11, verso 13 a 14 diz: Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo Elias, que estava para vir. Será que João Batista foi o Elias reencarnado que estava para vir, que é descrito lá no primeiro texto que lemos de Malaquias, capítulo 4, verso 5 ao verso 6? Bem, começando aqui a debruçar de forma a dar a resposta a essa questão que muitos também têm perguntado, é que muitos tinham essa compreensão na época, pensando que Elias, obviamente, poderia reencarnar-se e viver novamente. Essa era a compreensão de muitos na época. E a compreensão de outros é que Elias não poderia reencarnar-se para viver novamente, porque Elias não havia morrido. Elias havia sido elevado ao céu. Então Elias só desceria do céu. No entanto, em pleno a essas interpretações que são feitas, você vê que o versículo 13, ao dizer porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, primeiro compreende-se aqui que, na verdade, João, está-se falando de João Batista, não João, discípulo amado, como que escreveu o livro de Apocalipse, mas João Batista. João Batista foi o último profeta da dispensação do Antigo Testamento que profetizou, obviamente, sobre a vinda do Messias. E a função profética no Antigo Testamento é certo que teve o seu apogeu, ou chegou ao seu apogeu, com João Batista. Bem, temos que admitir que Mateus capítulo 11, verso 14, é o complemento de Malaquias capítulo 4, verso 5 a 6. Inclusive, esse argumento de que Mateus capítulo 11, verso 14 é o complemento de Malaquias 4, 5 a 6, é um argumento feito pelo comentarista bíblico John MacArthur. E sem dúvidas que aqui vê-se uma ligação entre os dois textos. Mas será que de fato João Batista deve ser visto ou considerado como a reencarnação de Elias? Apesar de que vários judeus tinham o conhecimento de que, sem dúvidas, Elias não havia morrido, mas havia ascendido ao céu, conforme pode-se ver lá no livro de 2 de Reis, capítulo 2, verso 11, ainda alguns tinham uma compreensão diferente. Mas é de dizer, obviamente, que João Batista não foi o Elias vindo do céu.
Claro, porque nós temos textos para defender esse argumento de que certamente João Batista não foi ou não é o Elias vindo do céu. Um dos textos que pode nos dar uma claridade desse assunto é exatamente o texto de João capítulo 1, verso 21. Lá em João capítulo 1, verso 21, alguns judeus haviam enviado de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para questionarem sobre quem exatamente era João Batista. E João Batista disse para eles que ele não era o Cristo. E os sacerdotes e levitas, ainda curiosos, perguntaram para João Batista: quem de fato és tu? João Batista, quando ele foi questionado, ainda os sacerdotes e levitas perguntaram para ele: será que és tu o Elias? João Batista disse: eu não sou. E os sacerdotes e levitas ainda questionaram: será que és o profeta? E quando eles perguntaram se João Batista era o profeta, o termo profeta que aparece no verso 21 de João capítulo 1 é uma referência a Moisés, porque muitos dos judeus compreendiam ou entendiam que Moisés ressuscitaria. Então a razão pelo qual levou os sacerdotes e levitas a questionarem se João Batista era o profeta. Neste caso era Moisés que havia ressuscitado. João Batista disse que não é. Pelo menos com esse texto começa a ficar claro. Só que nós devemos entender no sentido de que João Batista, quando Mateus descreve de que e se o queres reconhecer é ele mesmo, Elias, que estava para vir, aqui no verso 14, temos que compreender que João Batista veio muito mais bem com poder e espírito de Elias. Isto mesmo, veio muito mais bem com poder e espírito de Elias. Mas como? Nós podemos consultar um dos textos para nos dar mais uma claridade sobre isso. O texto de Lucas capítulo 1, verso... Vamos ler Lucas capítulo 1, verso 13, verso 16 e 17. O anjo que havia aparecido a Zacarias, que foi o pai de João Batista, no verso 13, disse assim para Zacarias. O anjo, obviamente, é o anjo Gabriel. Então, João Gabriel disse para Zacarias, verso 13, e disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Verso 16 e 17. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Quem converteria, nesse caso, é João Batista. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Verso 17. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para que, no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então vemos aqui a descrição do evangelista Lucas, dizendo que João Batista iria no poder e no espírito de Elias. Voltando no nosso texto, ainda precisamos ter em conta que para além dessa atitude que João Batista assumiria de vir com espírito e poder, com poder e espírito de Elias, João Batista também desempenharia uma tarefa similar ao de Elias, de chamar os pecadores ao arrependimento. Isto é, de chamar os seres humanos ao arrependimento. E isto pode-se ver com base a Mateus capítulo 3, verso 2.
Isso é que João Batista fez. Chamou os seres humanos ao arrependimento. Diz assim Mateus capítulo 3, verso 2. Arrependei-vos. Aqui João Batista começa a pregar a mensagem do arrependimento quando ele esteve no deserto da Judeia. Veja João Batista a dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então vemos aqui uma tarefa similar a que Elias fazia, de chamar pecadores ao arrependimento, como João Batista também tendo feito. E por outra, os dois eram também semelhantes no caráter repentino da sua aparição e também incisivo de sua mensagem e na simplicidade das suas vestes. Entanto, esses textos aqui ajudam-nos a compreender que realmente João Batista não foi a reencarnação de Elias, mas sim, muito mais bem, que João Batista havia vindo com poder no espírito de Elias, e os dois tiveram uma tarefa similar de chamar os pecadores ao arrependimento, e certamente os dois também eram semelhantes no seu caráter repentino, no caráter repentino da sua aparição, incisivo da sua mensagem e também na simplicidade das suas vestes. Entanto, João Batista é exatamente ele mesmo, foi o último profeta da dispensação do Antigo Testamento. Ele não foi a reencarnação de Elias. Apenas Mateus 11, verso 14, é o cumprimento de Malaquias 4, verso 5 ao verso 6. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família.